Certeza que sabem que eu gosto de falar, não só de falar, mas também quando dirijo, de escolher hinos que falem sobre a criação. É um dos muitos temas que existem relacionados com o nosso Deus que mais me agradam, sobretudo porque eu admiro muito a criação. E nela podemos encontrar provas inegáveis da existência de Deus e daquilo que Ele fez. Há um paradoxo, talvez não chegue bem a ser um paradoxo, mas que é engraçado e que ainda há pouco tempo falamos lá em casa e estive a conversar com o Mauro e com a Lígia sobre isso, que diz respeito ao que é natural e ao que é artificial. Eu vou-vos mencionar 4 palavras e quero que pensem nessas 4 palavras e que pensem para vocês mesmos qual delas é artificial e qual delas é natural. Relógio, um ninho de pássaros, um dique de castores, um copo de plástico. Um dique de castores são aquelas barragens com tronquinhos de madeira que os castores fazem nos rios. Então temos o relógio, o ninho de pássaros, um dique e um copo de plástico. Eu não sei, mas suponho que de todas estas palavras, pelo menos 2 devem ter considerado que são artificiais, certo? Os critérios para nós identificarmos uma coisa como natural ou artificial são curiosos. Normalmente o que nós fazemos é: um copo de plástico foi feito pelo homem, foi transformado, foi para uma fábrica, colocado no molde e tal, é artificial. Um ninho de pássaros, uma coisa da natureza, são os passarinhos que montam os galhos, recolhem os galhinhos, por isso é natural. Mas os pássaros são criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Os pássaros recolhem o material, constroem um ninho. Nós recolhemos o material, construímos um copo de plástico. Onde é que está a diferença? E quando é que uma coisa deixa de ser natural para ser artificial? Ou quando é que uma coisa deixa de ser natural? Será que, afinal, tudo é natural, desde que seja produzido pela criação? Se nós somos criação, o que nós criamos será natural também. Fiquem com esse pensamento. O dicionário diz que o meio pelo qual se produz algo é o artifício. Se toda a criação produz algo, então tudo é natural. Ao falar com o meu filho um dia sobre isso, o Mauro disse-me assim: então, tudo é naturalmente artificial. Acho que é uma boa definição. Há uma passagem que todos conhecem, já devem ter ouvido ou lido mais do que uma vez, certamente, e eu vou relê-la. São 2 versículos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 11 e 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. As plantas, aqui fala especificamente das plantas, e da semente que gera essas plantas. As plantas, para mim, são a prova mais irrefutável, mais evidente da criação.
Quando nós definimos uma planta, normalmente definimos a planta por um vegetal. E um vegetal, para nós, é qualquer coisa que não é animada. Quando uma pessoa está num estado em que não pode comunicar com alguém no hospital, diz que está em estado vegetativo. Costumamos dizer, é um vegetal. Está vivo, mas não faz nada, não pensa, não reage, não interatua connosco. No entanto, se nós repararmos bem naquilo que os vegetais fazem, nós podemos ter a certeza de que os vegetais foram criados por um engenheiro, por um arquiteto, de uma inteligência tremenda. Reparem, pensem numa flor. A flor tem um pólen. Esse pólen não é mais que o meio que ela utiliza para se reproduzir, mas ela precisa que esse pólen vá parar a outra flor. Que quando os dois pólens se misturam, vamos então ter uma. O que é que acontece? Mauro, sabes? Ainda não tem sistema. Não é esse tema. Quando os dois pólens se misturam, vão. O que é que acontece quando uma mulher está grávida? Gerar, vai haver ali um embrião, vai-se gerar vida. Agora a pergunta é, como é que uma flor de um vegetal conseguiu pensar nesse processo? Ora bem, eu sou um vegetal e eu quero que o meu pólen vá parar àquela outra flor, mas para isso eu preciso de um transporte. Já sei, vou fazer com que o meu pólen seja agradável para as abelhas, por exemplo. E as abelhas vão pousar em mim porque elas gostam do meu pólen e vão levar o pólen nas suas patas para outra flor. Um vegetal pensou em tudo isto, certo? Com o seu cérebro extremamente desenvolvido. As plantas não têm cérebro. Uma planta não poderia nunca ter pensado nesse processo. Alguém teve que fazer isso por elas. E de certeza que não foi um grande estouro. O Big Bang. É impossível. Há uma história curiosa para definir isto. Imaginem que vão na praia, encontram uma bola de borracha dessas multicoloridas. Pronto. Já nem precisa ser multicolorida. Vermelha e amarela. Duas cores só. E pensam assim, de certeza que uma criança andou a brincar e deixou-a cair aqui. Ou, não. Um dia, estava aqui um coqueiro, e um coco caiu, bateu numa pedra, e fez um buraquinho pequenininho. O coco rebolou e foi parar debaixo da árvore da borracha. Um seringueiro. Curiosamente, caiu mesmo debaixo de onde se tinha quebrado um galho e dali escorregava a borracha que foi entrar justo dentro do buraquinho do coco, foi lá para dentro e houve uma tempestade. E havia enxofre por ali e umas pedras que se desfizeram, o pó voou, caiu em cima do coco e entrou lá para dentro. O seringueiro deixou cair uma folha que tapou aquele buraco. O coco rebolou, foi para a água e partiu-se passado muitos anos. E lá dentro estava uma bola de borracha multicolor. Okay? Isto é o Big Bang. Ou foi a criança que perdeu a bola? As duas coisas são possíveis. Mas uma delas é muito improvável. A flor, o pólen, a abelha ou outra flor, a reprodução, o fruto. As plantas são tão inteligentes que desenvolveram frutos que elas sabiam que iam ser doces e que iam ser agradáveis para nós e que nós os iríamos ingerir. E as plantas conseguiram fazer uma coisa mais fantástica, que foi desenvolver uma semente que resiste ao nosso ácido estomacal. As plantas sabem isso. Sabem que o nosso ácido do estômago não vai destruir aquela semente. E depois
todos os animais que consomem aqueles frutos vão deixar as sementes por todo o lado. E as plantas vão se reproduzir. As plantas são muito inteligentes. Ou têm um cérebro escondido que ainda ninguém conseguiu detectar onde está, ou foram criados por alguém. A minha vida, o meu trabalho é fazer design. Existem vários tipos de design. E um deles é o design de embalagem. As embalagens perfeitas não existem, a não ser na natureza. Se pensarem numa laranja, a laranja tem uma embalagem perfeita. Tem um revestimento que impede que ela se desfaça quando cai ao chão. Os gomos estão todos separados em embalagens individuais lá dentro. Revestidos por uma película, podemos separar cada um. Pode ser dividida por várias pessoas. E cada um desses gomos contém pelo menos uma semente, para depois voltar a reproduzir a planta. Um animal que se extinguiu chamado o dodo, que era uma espécie de galinha grande, habitava ali nas Ilhas Maurícias. Desapareceu porque só havia ali e, na época dos descobrimentos, os navegadores que por ali passavam caçavam-nos para se alimentar. E nessas ilhas havia uma planta, uma árvore gigantesca. Ainda há poucos exemplares dessa planta, mas que estava prestes a se extinguir. Um investigador decidiu descobrir porque é que ela se estava a extinguir. E não havia explicação. Até que relacionou com esse pássaro, o dodo. Acontece que essa planta produzia um fruto que tinha a semente dela, mas esse fruto era tão dura a casca que só o ácido do estômago de uma ave de grande porte poderia destruir aquela casca e fazer com que a semente, depois, ao ser defecada, germinasse na terra. E não pensaram, não há galinhas aqui. E mesmo que houvesse uma galinha, essa galinha teria que ser muito grande. Alguém se lembrou. Mas aqui havia galinhas. Havia umas galinhas grandes que se extinguiram. Os dodos. Ao morrer a última dessas galinhas, nenhuma mais dessas galinhas podia consumir aquela planta e fazer com que aquela semente voltasse a germinar. Atenção, tudo isto foi resultado de uma explosão que houve no universo e que criou tudo isto de uma forma muito inteligente. Nós fomos naturalmente criados por Deus. João, no capítulo 15, versículo 8, diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se devemos dar fruto, e somos fruto, porque nós somos fruto, a palavra de Deus diz, bendito o fruto do teu ventre. Nós somos fruto e devemos dar fruto. Sem dúvida, para fechar este ciclo, falta a semente. E o que é a semente? Recordam-se de alguma passagem que nos diga o que é uma semente? Lucas 8, 11. A semente é a palavra de Deus. É nosso dever sermos como a criação, ou seja, frutíferos, dar fruto, frutificar. E se temos a palavra de Deus como semente para germinar, nada nos deve impedir de darmos fruto. O fruto do Espírito, diz Gálatas, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas diz o fruto, não diz os frutos. Muitas vezes ouvimos dizer os frutos do Espírito são. O fruto do Espírito é tudo isto, é um fruto singular. Quando nós comemos um fruto, dizemos que ele é doce, duro, rugoso, mole, ácido,
tem essas características. O fruto do Espírito tem estas características que nos diz Gálatas. E nós, como fruto, devemos mostrar todas essas características. Quem nos consumir, quem se relacionar connosco, quem se dá connosco, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, devem sentir em nós essas características. Esse doce, essa textura que nós devemos ter como cristãos. A nossa textura e o nosso paladar deve ser a paz, a bondade, a benignidade, as características deste fruto. Para que o fruto permaneça para o nosso próximo e para as gerações vindouras, devemos proteger a semente. Devemos nos proteger e resguardar contra os ácidos nocivos, contra a corrupção do mundo. E essa proteção vem da semente em si. A palavra de Deus nos revestirá para que não sejamos corruptíveis. O Salmo 91, no versículo 2, diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Protejamos a semente, o fruto, e protejamo-lo com a presença de Deus nas nossas vidas. Eu vou terminar com uma pequena história que nos foi entregue por uma pessoa muito querida. Alguém entrou na loja de Deus e viu um anjo no balcão. Essa pessoa ficou maravilhada e perguntou ao anjo do Senhor: que vendes aqui? E ele respondeu: todos os dons de Deus. E a pessoa perguntou: custa muito? Não, é tudo de graça. Tudo. Então, a pessoa olhou para a loja e viu jarros, saquinhos, vidrinhos, tudo ali muito bem organizado, tudo espalhado, caixinhas de salvação, saquinhos com esperança, pacotes de sabedoria. A pessoa tomou coragem e pediu, disse: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele que houver, um vidrinho de fé, bastante felicidade, salvação eterna para mim e para toda a minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno pacote que cabia na mão da pessoa. E a pessoa disse: mas cabe tudo isto aqui? E o anjo respondeu sorrindo: na loja de Deus não fornecemos frutos, apenas sementes. Vamos usar a semente para frutificar? Fica o desafio.